Olá, tudo bem? Estamos de volta com a ADM.co, o nosso programa que te apresenta administradores e administradoras que são registrados em seus respectivos conselhos regionais de administração. Aqui você conhece a trajetória desses profissionais e fica sabendo também um pouco da rotina diária. Nós estamos na nossa 4ª temporada, então muito obrigada a vocês por toda a audiência. Bom, hoje eu tenho o prazer de receber um administrador que é CEO e cofundador de uma PropTech. Vamos saber o que é que faz uma PropTech? Eu tenho o prazer de receber o Paulo Bichucher. Tudo bem, Paulo? Seja muito Tudo bem, bem-vindo. Marlene. Obrigado a você por me receber. Bom, a gente já vai começar pedindo para o Paulo explicar o que é uma PropTech, né? Eu nem falei o nome da PropTech dele, é Yuka, ele é CEO da Yuka. Então fala pra gente, através do exemplo da Yuka, o que é que faz uma PropTech e como esse mercado tem impactado, né, na economia aqui do Brasil. Legal. Uma PropTech, como o nome já fala, é Prop e Tech, né? Prop vem de property, né, de propriedade, e Tech de tecnologia, né? É um mercado dentro do mundo de tecnologia relativamente recente, tem uns 10 anos, talvez um pouco mais, dependendo da empresa que você olhe. E ele veio para mudar a maneira com a qual o mercado imobiliário opera, implementando tecnologia em diversos setores ou dentro do mundo imobiliário. No caso da Yuka, a gente é uma plataforma de locação, tá, que tem um marketplace próprio, ou seja, você entra no site da Yuka, você consegue alugar apartamentos 100% online, com pouca interação, né, com corretores ou com esse outro tipo de profissional, fazendo um trabalho de locação muito mais fácil, muito mais rápido, né? Outra parte importante da tecnologia da Yuka é utilizar dados para melhorar a precificação de imóveis, né? Então, hoje a gente consegue pegar todos os dados do mercado de locação de São Paulo, precificar qual que seria o aluguel mais, né, padrão para aquele tipo de unidade e conseguir locar essa unidade entregando retorno para o proprietário, ao mesmo tempo que ele tem, vamos dizer assim, otimizado o tempo que esse anúncio fica no ar. Vocês acabam, então, sendo parceiro dos proprietários. A Yuka não chega a ser proprietária dos imóveis em si. Não, a gente tem um foco muito grande no investidor de imóveis. Então, assim, a gente pode tanto administrar o imóvel, como administrar fundos de investimento que possuem imóveis. Tá? Então, a gente tem o nosso próprio FII, né, o Fundo de Investimento Imobiliário, mas a gente também trabalha com outros fundos e trabalha com proprietários pessoas físicas. Bom, grandes cidades como São Paulo enfrentam vários problemas relacionados à moradia. A gente tem imóveis ociosos, a gente tem superfaturamento dos aluguéis, muitas vezes a gente não consegue encontrar imóveis por conta da escassez também. E aí, Paulo, eu gostaria de saber como esse mercado de PropTech, como esse conceito de co-living pode ajudar a solucionar alguns problemas como esses que eu mencionei. O co-living veio como um produto, acho que a gente foi um dos pioneiros, tiveram outras empresas, mas eu acho que a gente foi o primeiro que fez em escala, que a nossa ideia era como que a gente traz as pessoas mais perto para os melhores bairros de São Paulo, sem, vamos dizer assim, estragando a experiência de moradia que elas têm do aluguel. E o co-living foi uma ideia da gente pegar os imóveis, aqueles antigos, enormes, né, 400 metros quadrados, 300 metros quadrados, e fazer uma reforma no imóvel para que ele ficasse muito bem organizado para pessoas morarem 2, 3, 4 quartos diferentes, né? E aí você reduz drasticamente o aluguel, né? Então, você pagaria quanto num aluguel de um imóvel daquele versus quanto que você pagaria num quarto. Mas mesmo assim a gente conseguiu, vamos dizer assim, abaixar bastante o valor em relação ao apartamento de um dormitório, né? Mesmo estando nas melhores bairros. Então, essa foi uma parte do modelo de negócio que a gente fez, que deu super certo. E aí tem o que você falou do aluguel sem burocracia, que é o que eu comentei, a gente consegue fazer a alocação ponta a ponta no nosso site. Você encontrar imóveis de maneira mais fácil, né? Não ter que entrar em 400 portais ou falar com 400 corretores, você encontra os imóveis na Yuka. E outra coisa muito fácil
da Yuka é que a gente fala que nossos imóveis são prontos para morar. Então, muita gente vem de fora de São Paulo, né? A gente tem um contingente grande de pessoas que vêm de fora de São Paulo, não sabe que bairro morar, não sabe o que vai precisar trazer, não sabe nada. E na Yuka ele encontra uma solução onde o imóvel está completamente pronto, né? Mobiliado, reformado, com internet, luz, tudo ligado, traz a mala e se muda, né? E isso facilita bastante a vida das pessoas. Né? Qual a média assim, de tempo de contrato assim, de vocês? Então, a gente tem essa novidade também no mercado de aluguel flexível. A gente faz aluguéis mensais, então não diárias, e esses aluguéis mensais podem ser de 1 mês até 30 meses. A estadia média do morador dentro da Yuka é por volta de 15 meses, tá? Mas o contrato médio é por volta de 12 meses. Então, o morador assina um contrato de 12 e acaba ficando até 15. A gente está falando aqui com o Paulo, que ele lida com vários perfis, né, de clientes. A gente tem o consumidor direto, a gente tem os proprietários, a gente tem os investidores. Como é que vocês dividem a comunicação da empresa para atender a todos esses públicos? É uma boa pergunta. E são perfis muito diferentes, Sim. né? Então, a comunicação, a gente teve um trabalho muito grande no começo da Yuka, pois quando você tenta, a gente começou como um produto de co-living, quando você tenta trazer moradores do co-living, eles têm um perfil, né? São mais jovens, estão começando a carreira e tudo. Então, você faz uma comunicação muito ampla, com fotos de pessoas com quem eles conseguem se relacionar, uma linguagem um pouco mais descolada, vamos dizer assim. E muitas vezes, quando a gente foi evoluindo o nosso modelo de negócio, a gente esbarrava com um proprietário que falava, mas eu não quero alugar meu apartamento para uma república, né? Então, a gente teve que evoluir a marca, evoluir a maneira com a qual a gente se posiciona nas palavras, a maneira como a gente se veste, inclusive, para conseguir atingir esses públicos de proprietários, investidores, e contar o quão profissional a gente consegue ser, né? Apesar do nosso público, que começou com o co-living, hoje é qualquer tipo de público, pode ser mais jovem do que a maioria. Hoje não é só co-living que vocês trabalham, não. Dependente do público. A gente mudou do co-living depois da pandemia, né? Apesar da gente ter conseguido manter uma ocupação legal, tiveram várias pessoas que vieram buscar a Yuka como uma solução para administrar os imóveis delas, né? Principalmente investidores. A gente trouxe uma operação interessante para o mercado e conseguiu fazer com que não só imóveis de co-living, mas imóveis de 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos conseguissem operar de uma maneira eficiente. Imóveis que estavam ociosos, digamos assim? Ociosos ou não ociosos, no sentido de a pessoa pode ter acabado de receber o imóvel da incorporadora, então precisa reformar e a gente entrega um projeto de arquitetura pronto para aquele imóvel rentabilizar da melhor maneira possível. Então, assim, não necessariamente ocioso, mas no caminho para ficar alocado, né? Então, não é que ele estava no mercado há muito tempo. Como é que foi esse período da pandemia? Vocês tinham começado 1 ano antes da pandemia, em 2019, né? Como é que vocês conseguiram sobreviver a toda essa avalanche? Muito suor, viu? Muito suor. A gente começou a Yuka em agosto de 2019 e o primeiro AP ficou pronto, o primeiro apartamento, em março de 2020, então... Exatamente no início. Exatamente no início. Mas a gente tinha uma lista de espera muito grande para morar nos nossos imóveis, então as pessoas moraram do mesmo jeito. O que a gente teve que fazer é se adaptar muito rápido para o modelo de negócio. Então, apesar da gente ter uma lista de imóveis muito grande que iam entrar na plataforma de co-living, a gente já expandiu para imóveis de 1 dormitório, 2 dormitórios, essas coisas. Entendeu? Questão de concorrência. Vocês têm, eu imagino que concorrência de empresas que têm o mesmo perfil da Yuka, as mobiliárias tradicionais, os corretores pessoa física. Uhum. Como é que vocês trabalham isso, a questão do marketing de vocês? Hoje, a Yuka tem, obviamente, competidores que são online e offline, né? O offline, a gente até trabalha com o corretor, tá? A gente oferece, né, comissão para quem nos ajudar a trazer tanto imóvel pessoa física como imóvel de investidor institucional ou até locatário e locadores. Então, o offline, eu acho que ele está cada vez mais entrando para o online,
né? E a gente tem que aprender a trabalhar com esse tipo de público. E a gente faz, para esse tipo de público específico dos corretores, campanhas promocionais do mês, de comissão, essas coisas, e é de uma maneira de comunicação muito direta. A gente usa menos a mídia social e muito mais a mídia de comunicação mesmo, WhatsApp e essas coisas. Para o online, é uma guerra de preço, por palavras do Google, por Meta, né? E tem players aí que são muito grandes, né? Então, como que você briga nesse setor? Eu acho que no mundo do marketplace, sempre tem 2 que são muito grandes, em qualquer marketplace que você encontrar. E aí os outros são bem pequenos. Então, a nossa estratégia foi uma questão de olhar como que você disrupta um mercado um pouco mais consolidado e falar qual que é o nicho que as pessoas não estão atendendo direito. Pode ser um nicho menor, um mercado menor, e a gente começa a expandir depois a nossa área de atuação, e para a gente foi o investidor. A gente achava que o investidor, pessoa física, estava muito, e o institucional também, estava muito mal amparado de produtos e serviços que fizessem os imóveis deles locarem de maneira eficiente e ter uma gestão mais, vamos dizer assim, pessoal entre como está indo a performance do imóvel dele, ao invés de só checar na plataforma, né? Então, esse tipo de público a gente faz hoje menos mídia social. Ele não é um público que vai escolher quem vai ser o responsável pelo imóvel dele numa propaganda né, nas plataformas. Então, a gente tem 2 canais. A gente tem são 2 canais diretos. Então, eu tenho um time aqui de captação que faz relacionamento com os investidores institucionais, está sempre entendendo quem está vindo para o mercado. E tem outro canal que são as próprias incorporadoras. Então, a gente trabalha com a incorporadora para ela achar um investidor, né? E ela achando um investidor de imóvel, porque a gente tem uma base enorme de investidor de imóvel, ele já vem com a solução Yuka junto. Então, o investidor de imóvel compra o imóvel já sabendo que a Yuka vai ajudar ele a reformar e alugar. Em mídia social, a gente foca muito mais na parte de quem vai alocar o imóvel. É correto eu dizer, então, que o cliente principal de vocês é o investidor e não o inquilino? A gente tem que tratar todo mundo bem, né? Então, com certeza. A gente tem que ter um produto para o inquilino muito bom, um serviço para o inquilino muito bom, porque o que o investidor quer? Quer locar. E ele não vai locar se a gente não tiver um produto bom para o inquilino. Mas a gente pensa com a cabeça do investidor. Então, sim, o investidor é o público mal atendido e é o público que a Yuka quer cuidar bem. Agora, uma curiosidade. Já teve algum prédio, algum imóvel que vocês pensaram que aquela determinada região atrairia um determinado público e acabou sendo contrário? Vocês tiveram uma procura diferente do que vocês estavam esperando? Conta pra gente um case assim. Quase todos. Não, brincadeiras à parte, eu acho... você faz uma estratégia de lançamento para um prédio pensando num público e acaba vindo outros tipos de públicos, com certeza, só que não necessariamente muito distante do que você estava pensando, principalmente em parte de captação. Putz, eu achei que esse público aqui, eu ia trazer muita gente, vamos dizer assim, no centro, a gente tem alguns prédios que a gente administra inteiro no centro. E as pessoas que a gente achava que iam alugar eram pessoas que já transitavam no centro por trabalho, na maioria das vezes. Trabalha em partição pública, tem muito aí prefeitura lá, ou empresas mais antigas, assim. E, na verdade, as pessoas preferem ir para o centro e sair do centro, né? Então, hoje a gente está alugando muito mais esses imóveis para o centro de quem já mora no centro, né? E a gente sabe que os apartamentos do centro muitas vezes são antigos, mal cuidados. Então, a gente acaba alugando muito mais das pessoas que já moram lá. Agora, gente, a gente vai entrar numa parte que eu vou pedir para o Paulo explicar para a gente alguns conceitos, que pesquisando sobre esse assunto PropTech, eu achei alguns termos que, para mim, é novidade, eu imagino que para muitos de vocês também. Primeiro, eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre o mercado real estate. A gente já está falando dele, né? Mas eu gostaria que você explicasse um pouco mais aprofundado para a gente entender. O mercado é enorme, ele tem diversos segmentos. O segmento que a gente atua é o residencial para renda. Ele tem um comercial de escritório, ele tem um de incorporação, de compra e venda de imóveis, ele tem um de logística, de galpões, ele tem inúmeros setores. A gente trabalha no residencial para renda,
né? O mercado imobiliário voltado para a locação, e esse é um mercado que cresce muito, uma tendência secular das pessoas alugarem mais do que comprarem, né? As pessoas querem gastar mais com experiência, não querem ter uma moradia fixa durante anos e anos, então muita gente vai locando. E como que você trabalha dentro desse mercado de residencial para renda? Ajudando os investidores que estão preenchendo o gap de quem estava comprando antes imóvel alocar, né? E é um mercado que tem vários players, como você citou, tem o corretor, tem o investidor, tem o inquilino, tem a pessoa que trabalha no próprio prédio. E esse é um mercado que o percentual de locadores dentro da cidade de São Paulo hoje se assemelha muito mais ao mercado global. Então, você olha Estados Unidos, onde mais de 30% da população mora de aluguel, isso já é realidade na cidade de São Paulo. Então, o mercado brasileiro imobiliário de residencial para renda é um mercado que tem características globais, mas que está muito mal servido ainda de imóveis geridos profissionalmente, né? Que é o nosso caso. Agora, quando a gente fala de multipropriedade e co-living, a gente está falando da mesma coisa? O Brasil parece os Estados Unidos no começo da década de 90. No começo da década de 90 foi quando os americanos acabaram começando a casar mais tarde. Os investidores começaram a preencher o buraco de compradores de imóvel e eles também começaram a ter gestores profissionais de imóveis. Então, hoje, onde a gente está se formando como mercado é exatamente o mercado de 1990, e o multipropriedade começou ali, principalmente numa visão institucional, que são prédios inteiros de um dono locados, né? Então, assim, é muito raro. Aliás, no Brasil isso acontecia em 1950, para você ter uma ideia, e parou durante muito tempo. Mas, assim, era muito raro nos Estados Unidos, e hoje ainda é raro, que uma parcela grande dos imóveis de locação, dos prédios de locação, seja de um dono só. Então, o multifamily, né, que é o multipropriedade, em 2019 no Brasil era quase nulo. E hoje existe diversos prédios de um dono, que a Yucca também opera e ajuda esses investidores a operarem. O co-living no mercado de multipropriedade é um segmento, né? Então, você pode fazer um prédio inteiro, você pode fazer de 1 quarto, você pode fazer de 2 quartos, visando o público, né? Eu quero família, então vou fazer os 3 quartos, vou fazer, né, talvez mais próximos das escolas, esse tipo de coisa. No co-living, você quer, muitas vezes, estudantes ou pessoas que se acabaram de se formar e tudo mais, e aí você vai fazer um produto, talvez com áreas comuns mais diversas, para as pessoas se encontrarem, você ainda tem uma vida social muito ativa. Então, o co-living está dentro do mercado de multipropriedade. Bom, para a gente acabar agora com esse beabá das PropTechs, para a gente encerrar essa parte conceitual, fala para a gente um pouco sobre a diferença de PropTech para Construtech. Tem diferença, semelhança, mesma coisa? Construtech está dentro do mercado de PropTech, mas Construtech foca muito mais no processo de construção do imóvel. PropTech é mais da gestão do imóvel, né? Apesar da gente ajudar muito o investidor com um projeto, existem soluções de tecnologia que ajudam o processo a ficar mais eficiente de construção, de você conseguir comprar produtos para construção mais baratos, mais fácil e tudo mais. No PropTech você tem soluções de locação, de compra e venda, de gestão de imóvel, de financiamento. Então, essa é a principal diferença aí entre as duas. Agora, Paulo, conta pra mim, em que momento você teve esse insight, né? Viu que o mercado estava caminhando para esse sentido e decidiu, junto com seus 2 sócios, montar a Yucca? Bom, eu morava nos Estados Unidos em 2000 e eu me mudei em 2017, morei até 2019 e lá morei numa multipropriedade. O mercado de multipropriedade lá é enorme, né? E você tem... muitas vezes se acaba nessa opção de morar nessa multipropriedade e você via, né, eu e meus sócios, via uma oportunidade muito clara de trazer esse conceito para o Brasil. O Brasil
estava atrás em alguns pontos, né, em termos de maturidade da população, que, como eu comentei, estava ainda se formando, o que nos Estados Unidos estava se formando na década de 90, mas que estava maturando. Né? Então, a gente viu essa oportunidade de trazer esse conceito para o Brasil. E esse conceito para o Brasil, faltava as ferramentas, que é o que a gente criou aqui na Yuka, então gestão, locação, pagamento, tudo online, né? E a taxa de juros, porque o mercado de real estate é muito atrelado de como está indo a economia e tudo mais, mas quando você olha a taxa de juros do Brasil 20 anos atrás e a taxa de juros hoje, por mais que a gente esteja num ciclo alto, a tendência de queda no longuíssimo prazo. Então, a gente viu que este era um momento em que o mercado poderia, de fato, se institucionalizar. Então, a gente, né, eu e meus sócios, por estar nos Estados Unidos, já ter um pouco dessa experiência, sabia que precisava trazer esse modelo para o Brasil. Né? A gente, inclusive, viajou para a Ásia, que eram outros lugares onde o modelo de multipropriedade evoluiu mais recentemente do que os Estados Unidos e viu, inclusive, que na China, um dos começos foi o co-living, né? Porque você conseguia baratear o preço do imóvel e fazer as pessoas começarem a se mudar enquanto você constrói a operação. Então, a gente começou a Yuka aqui, num modelo de co-living, e evoluiu para o modelo completo de multipropriedade. Agora conta pra gente como é que você consegue manter a sociedade, né? A gente está falando aqui com o Eduardo e o Rafael também, seus dois sócios, saudável, próspera. Olha, uma sociedade é um casamento, né? Você assina um papel, como você assina um papel no casamento geralmente, e você acaba vendo o teu sócio mais do que você vê teu próprio esposo e esposa, né? Talvez você tenha que tratar a sociedade como você trata um casamento, né? Apreciando as qualidades e, vamos dizer assim, absorvendo as dificuldades com uma mente aberta. Né? A gente tem um relacionamento muito bom, que foi construindo ao longo do tempo. Ele matura também, né? Como um casamento. Então, a gente sendo aberto para novas ideias, não querer impor, apreciar o input dos outros é muito importante para a gente construir. Tanto que um dos valores da Yuka, be open, humble and curious, né? Seja aberto, humilde e curioso. Bom, os novos modelos de negócios, como as PropTechs, né, exigem expertises, perfis diferenciados dos profissionais destas áreas. Paulo, você acha que o profissional da administração se encaixa nesse perfil exigido, né, para uma PropTech? A gente está falando com o administrador, mas quando você define um time, como é que você vê a participação de um administrador? Eu acho que a administração, como a palavra já fala, é gestão de recurso, né? E principalmente numa startup, né, numa empresa que está começando, você saber alocar muito bem os recursos que você vai utilizar, porque você precisa de velocidade, né, e uma eficiência muito grande, porque o recurso é escasso. A administração, o administrador traz isso na essência, né, seja pelo estudo ou seja pelo trabalho que performou anteriormente à entrada na startup. Então, eu acho que, pelo menos na minha experiência, a administração me ajudou muito a ter a bagagem analítica para entender o que realmente os dados me ajudam a tomar a decisão, mas também para fazer gestão de um recurso muito importante, que são as pessoas. Né? E eu acho que vários outros cursos não focam em como você monta um time de alta performance, mantendo eles motivados, né, da maneira certa. E a administração, por quê? Já tinha essa visão quando você precisou decidir uma profissão? Você já tinha esse olhar analítico sobre a área? É engraçado, lá em casa eu sou o único administrador. Eu tenho irmãos e meu pai são todos engenheiros. Eu gosto de empreendedorismo. Eu gosto de criação de negócios. E por mais que eu aprecie o lado analítico de outras profissões, eu acho que a administração é onde te dá o espaço para expandir a tua visão para outras áreas, para outros mercados, e ter uma capacidade de analisar esses mercados dentro de um framework, né, de um padrão que a administração te ensina, né, de novo, de uso de recursos, de rentabilidade, de tamanho de mercado e por aí vai. Então, como eu sempre gostei de empreendedorismo, eu
caminhei para a administração. Agora, mais uma curiosidade, a gente está falando de novos negócios, empreendedorismo, eu acho que quem está nos assistindo deve pensar, poxa, um negócio novo, né, não faz parte do habitual do brasileiro, do habitat do brasileiro, digamos assim. Como é que foi na hora de conseguir investimento para a ideia de vocês, né, a dos seus sócios também? Fala um pouquinho sobre esse momento. Eu acho que você tem que ter uma visão muito clara e um time muito forte para começar do zero a levantar investimento. Então, você ter uma visão de onde você quer chegar em termos de companhia, por causa que o mercado está mudando, por causa que você entendeu nuances no modelo de negócio que você vai gerar valor para essa companhia, ajuda muito na hora de fazer o pitch para os investidores, né? Então, você tendo sócios que te complementam, mais essa visão e trazer isso para dentro de uma conversa com o investidor, você vai ser muito bem recebido, né? E eles olham muito a experiência anterior, tá? Então, é muito difícil você não ter tido contato com o problema que você está tentando resolver para capturar a atenção deles. Então, esse contato é super importante, até porque te dá propriedade para falar sobre o problema que você está tentando resolver. E como se preparar para essas rodadas de investimento? Você tem alguma dica para deixar para gente? Ou algumas, né? Seja preparado para ouvir não. Então, teve uma rodada de investimento nossa que eu falei com 77 investidores. O que você precisa é de um sim e 76 não. E você ainda assim vai conseguir sua rodada de investimento. Então, seja resiliente, tenha sua convicção no teu modelo de negócio, mas a cada conversa, absorva o feedback de que estão dando, até para você azeitar o teu processo de pitch, de venda, mas também o modelo de negócio que você está tentando criar. Então, eu acho que resiliência é muito importante para esse processo. Muita gente acha que quando vocês conseguem aquele aporte, o trabalho está feito. Pelo contrário, né? Não, aí que começa o taxímetro, tudo, né? O taxímetro começa a rodar aí. Então, assim, o investidor te dá esse dinheiro pensando num retorno e numa companhia que tem que terminar depois de você gastar esse dinheiro. Então, para a gente, assim, a responsabilidade começa aí. Tem-se um alívio muito grande no momento, mas é a hora de sair da conversa e ir para a execução. E hoje, onde é que a Yuka investe mais? Segurança dos dados, a questão da reforma dos imóveis também. E se vocês pensam em adquirir imóveis, como é que funciona esse lado da compra? Vocês chegam a comprar imóveis? A gente comprou no começo, mas, de novo, gerindo o dinheiro de terceiros, né? O dinheiro do investidor de venture capital é para ser usado na construção da companhia. Ele não gostaria que você usasse esse dinheiro para comprar imóveis. Mas a gente foi para o investidor de real estate, imobiliário, para comprar imóveis para ele. Então, por causa que eu tenho a operação completa, o investidor de real estate me deu dinheiro também para operar esses imóveis. Mas a Yuka hoje, em termos de tecnologia, onde a gente mais está investindo é no nosso PMS, Property Management System. Então, é uma plataforma online onde o investidor consegue acompanhar ao vivo a performance do imóvel dele, como que estão os rendimentos, quais são os contratos que estão dentro da propriedade deles, quanto ele vai receber mês que vem em termos de dividendo, como que está indo os anúncios dele, então quantos cliques na página do anúncio dele, esse tipo de coisa. Isso é algo que no mercado está muito, vamos dizer assim, amador, é feito em Excel muitas vezes, e a gente está tentando escalar esse produto para o mercado inteiro, né? As pessoas terem esse poder de ser um investidor de imóvel em qualquer escala. Então, onde a gente está gastando mais o nosso tempo hoje. Eu não sei se é muito invasivo eu te perguntar isso, mas como é que fica essa divisão, né? O inquilino repassa para vocês o valor que está lá no contrato e vocês repassam para o investidor, para o proprietário. Pode falar para a gente mais ou menos como é que fica essa parte financeira? Sim. A Yuka é responsável por tudo dentro do imóvel, né? A gente fala que o investidor quer ser investidor, ele não quer ser proprietário. Não quer receber uma ligação sexta-feira à noite falando, o inquilino falando que, não sei, deu algum problema, não vai pagar o boleto, ou o chuveiro precisa ser consertado. Então, tudo fica dentro do escopo da Yuka para dar a menor dor de cabeça para o proprietário. E a parte de pagamento é isso.
A gente também tem uma novidade no mercado que é boleto único. Então, você como inquilino que tem que pagar o condomínio, o IPTU, água, internet, tudo, a gente te manda um boleto, você paga esse boleto e está tudo resolvido. E aí, com esse dinheiro entrando dentro da Yuka, a gente faz o split, que chama, e paga cada um das partes envolvidas com esse dinheiro, né? Muitas vezes esse dinheiro não passa nem por uma conta controlada da Yuka, entendeu? A gente faz esse dinheiro já vai direto para um split de pagamento e cada parte que precisa receber seu dinheiro recebe seu dinheiro. Estou fazendo questão de detalhar bem esse modelo de negócio, porque, por exemplo, eu já tive vários problemas em locação de imóvel aqui em São Paulo, por ser de outro estado. Muitas vezes você precisa de fiador com imóvel na cidade, não consegue, recorre a isso, recorre àquilo. A burocracia sempre foi um grande problema, né? Já com esses anos instalados aqui, principalmente na capital paulistana, qual o maior retorno vocês têm dos clientes? É essa questão da burocracia, esse agradecimento, entre aspas, o diminuir essa burocracia que é tão complicada, né? Ainda hoje, mesmo com tanta tecnologia, ainda tem muitos detalhes, né, que dificultam. A primeira parte é você desburocratizar o processo realmente, não precisando de fiador, depósito, essas coisas. A gente faz uma análise de crédito dentro de casa com relação ao perfil financeiro da pessoa e se tiver tudo bem, a gente encaminha para locação sem problema, sem necessitar nenhum tipo de garantia. Mas o que o morador mais gosta da Yuka é o pronto para morar. Por quê? Você vai procurar para alugar em qualquer outro site ou imobiliária, tem todo um processo que pode demorar meses, que não necessariamente acaba aí, né? Depois você se muda para o imóvel, você tem que achar os móveis, você tem que organizar qualquer coisa que está com defeito no imóvel, tem que chamar, né, a tua provedora para instalar a internet. Tem gente que se muda na Yuka 3 dias depois. Então, assim, estava procurando um imóvel, estava desesperado, recebeu uma oferta de emprego em São Paulo, precisa achar alguma coisa, se muda. Ou até divorciado, que tem algum tipo de problema familiar, e uma semana depois ele está instalado, né? Então ele não precisa ficar morando em hotel para efetivamente ter tempo para se mudar. Então acho que isso é um grande diferencial da Yuka. Bom, Paulo, conta pra gente os planos futuros da Yuka. Vocês pretendem investir no exterior? Como é que está essa programação? O nosso negócio é cidade por cidade, porque o mercado de locação de São Paulo é muito diferente do mercado de locação do Rio, de Fortaleza, de Salvador, de Brasília, de onde for. Então, a dificuldade que é entrar num mercado desses é quase tão difícil quanto entrar no mercado de Santiago, por exemplo, ou da Cidade do México. Então, a gente não descarta se internacionalizar. Muitas empresas já sofreram com esse processo, então se a gente for fazer, a gente vai fazer de uma maneira muito responsável, muito paulatina, assim. Eu tô te perguntando isso porque eu estava pesquisando sobre o mercado imobiliário e lá parece que Nova York está com problema de disponibilidade. Eu até anotei aqui a menor taxa de disponibilidade de imóvel nos últimos 50 anos, ou seja, o mercado também está propício, né? O mercado internacional. Você está acompanhando isso? Os bons dos mercados é que eles se complementam em termos de ciclo. Então, o americano pode estar bem, o brasileiro mal, ou o brasileiro bem, o americano diferente do chileno e por aí vai. Agora, Nova York, qualquer cidade migratória, sempre vai ter uma taxa de ocupação muito maior, né? Por que a taxa de ocupação de São Paulo é maior do que as das outras cidades? Porque todo mundo no Brasil vem para São Paulo. E todo mundo do mundo vai para Nova York, né? Não é todo mundo dos Estados Unidos, então tem essa dinâmica também lá. Agora fala pra gente como é que você define a sua liderança. Você veio do mercado financeiro, né? Como é que você construiu a sua carreira? Como é que você define o modo que você gere sua equipe, sua empresa? Apesar de eu ter vindo do mercado financeiro, o fundo que eu trabalhava tinha uma pegada muito... não vamos, né, arregaçar as mangas e entrar direto no negócio. Então, eu trabalhei no fundo, mas eu também fui diretor financeiro de companhias que eram investidas pelo fundo, fui diretor de fusões e aquisições de uma outra. Então, eu tenho essa pegada bem hands-on, que se fala, né? E eu acho que se você perguntar aqui dentro qual que é meu estilo de gestão, eu sou uma pessoa energética, que não gosta de ter...
vamos dizer assim, muito tempo parado, mas mais testes acontecendo, né? Então, existe uma tendência de partir para ação, testar a hipótese e voltar. E ir construindo um conhecimento dentro da companhia com base nos testes, do que com base no que eu acho que vai acontecer. Vamos partir para ação, vamos ver o que vai acontecer. Então, eu acho que talvez seja esse o meu estilo de gestão. Você é de uma geração de líderes que tem muito essa questão da gestão horizontal, da liderança horizontal, melhor dizendo, né? Que faz muito sentido com isso que você falou. Você acha que o fato de você ser um CEO muito jovem atrapalha ou é melhor? Não seria tão bom se você se tornasse um CEO com mais experiência? Como é que você vê essa questão da idade? A gente está falando de etarismo, você chega a sofrer isso também, né? Esse etarismo por ser muito jovem? Você tem que se provar mais. Todo mundo é CEO uma vez, né? A primeira vez. Ninguém nasceu CEO, então você aprende muita coisa, sendo e não sendo, né? Eu acredito, de novo, que eu prefiro aprender testando do que achar que eu vou saber tudo se eu fiz uma aula de como ser CEO. Então, para o lado de fora da IUC, eu acho que eu tenho muito a provar. Para o lado de dentro, eu tenho que dar muito exemplo, né, do nível de disciplina que a gente precisa ter nas nossas análises, mas também no nível de interação em relação a toda a companhia. É engraçado, porque aqui dentro a idade média é tão baixa que até as referências musicais de entretenimento eu não pego mais. Então, assim, eu sou jovem, mas para o time aqui eu sou velho, né? Então, é engraçado isso. Mas, pelo menos nessa idade, te dá a energia de acompanhar muita coisa de perto e de se relacionar muito bem com a equipe e entender talvez as dores que eles estão tendo na hora de performar o trabalho deles. Como é que você se mantém atualizado? Fala um pouquinho sobre a sua rotina, né? Quais são os principais indicadores de mercado que você acompanha no seu dia a dia? O que é que você gosta de fazer para se manter atualizado? Eu acordo de manhã e eu tenho 6 aplicativos de notícia que eu olho. Estadão, Valor, New York Times, Financial Times e Bloomberg. Talvez muito financeiro também pela minha herança de trabalho. Eu sempre olho e entro no detalhe das notícias que eu acho que me interessam um pouco mais, mas esse negócio de se manter informado é muito importante. Assim. Eu gosto muito de ler. Ler é uma das coisas que eu mais faço na minha hora livre. E você se manter informado não só do seu mercado, porque muitas vezes você pode pegar ideias de outros mercados, de outras coisas que estão acontecendo. Então, essa rotina de se manter informado, conversar com muita gente é importante, porque todo mundo tem perspectivas diferentes, apesar de muita gente estar passando pela mesma coisa. Então, assim, é uma boa maneira para se manter atualizado. Bom, já que a gente falou em leitura, você pode deixar uma dica de leitura pra gente? Eu leio filosofia, Fica negócios à vontade. e política. Deixa eu ver. Sei lá, alguma coisa que você tá lendo no momento, ou então algo que te marcou. Tá, eu tô lendo no momento um livro chamado Burn Rate, que é a história do criador de uma das maiores empresas de e-commerce de vestuário nos Estados Unidos, chamada Bonobos, e de como ele batalhou com a doença que ele tinha psicológica na criação dessa companhia, que foi um super sucesso, né? E o burn rate é justamente o burnout que ele teve, as dificuldades que ele teve com a doença dele para construir essa companhia. É um livro que está super na moda entre startupeiros agora, justamente porque eu acho que essa tona da saúde mental tá tão forte que é um livro que faz bastante sentido para os dias de hoje. Você se preocupa com isso, com essa questão da saúde mental? Eu imagino que o seu dia seja muito frenético, fora todas as outras questões pessoais, né? Tem um lado profissional, tem um lado pessoal. Como é que você dá conta disso tudo? Você só dá conta de um ritmo de trabalho intenso, na minha opinião, se você faz esporte, tem amigo e cuida da saúde mental. Então, mais pela questão de adrenalina, gastar energia, a amizade você tem que desligar. E a saúde mental, assim, para mim é primordial, porque sendo um CEO, você ouve muito problema o dia inteiro. Então, para você não se abalar dessa forma, é importante. Você faz alguma coisa especial? Não, todo ano eu vou
para o Nepal, fico 10 dias meditando num monastério budista. Que legal! Silêncio, sem celular, sem nada, isolado. A minha noiva acha que eu sou um pouco exagerado. E aí eu faço terapia e medito por aqui também. Maravilha, maravilha. Bom, assim a gente encerra esse ADM.co, nosso primeiro episódio, né, dessa 4ª temporada. Eu espero que vocês tenham gostado. Paulo, quem quiser continuar te acompanhando aqui depois do programa, gostou da sua história, quer saber um pouco mais sobre você, sobre a Yuka, onde que te encontra? Pode entrar no site da Yuka, é yuka.live, né, yuca.live. Lá a gente tem diversos blogs sobre o que está acontecendo no mercado, tanto imobiliário quanto financeiro, dentro do mundo imobiliário, e consegue ver todas as atualizações que a gente está fazendo. Maravilha. Bom, e muito obrigada, né? Você também que ficou conosco nessa edição. Prazer receber vocês aqui no nosso canal e também no Spotify, né? No nosso podcast. Eu sou Maria Rita Werneck e espero todos e todas no próximo ADM.co. Tchau, tchau.